Meus irmãos queridos, a paz do Senhor. Eu estou com a minha Bíblia aberta em Mateus, capítulo 13, para lermos os versículos 47 ao 50. É a oportunidade que Cristo tem de ressignificar o conceito de reino na mentalidade do povo que o escutava. Para dizer a verdade, as 7 parábolas do reino inseridas em Mateus capítulo 13 é uma expectação divina com relação a esse tema. Para nós hoje compreendermos com profundidade esses textos, fica muito bem mais simples do que a compreensão que podia ser adquirida com o povo que escutava a Cristo. É interessante discutirmos a hipótese de que, de forma religiosa, cultural e doutrinária, esse povo era movido religiosamente através de conceitos doutrinários estabelecidos por saduceus, por fariseus, por essênios, por zelotes e herodianos. Inclusive, alguns historiadores têm dito que o próprio Judas trai a Jesus por ser ligado ao partido dos herodianos, quando percebe que a proposta de Cristo é estabelecer um reino no plano espiritual e não físico. Logo, a ideia dos herodianos era retirar por total e completo o governo do Império Romano e estabelecer o seu próprio governo na região da Judéia, Pérea, Idumeia, Traconia, de Samaria, a fim de que o nome desse partido político pudesse revigorar através da figura de um revolucionário. Quando Cristo anuncia que a proposta dele é fazer com que esse reino não se escravizasse a limites geográficos, limites políticos, limites constitucionais, estatutários, então Judas passa a trair a Jesus no seu coração, não o Cristo, porque não havia qualquer tipo de compreensão com relação ao Cristo em Jesus o Nazareno na mentalidade de Judas. Então, compreender reino de Deus para mim é simples, para você é simples. Por quê? Porque os desdobramentos doutrinários e proféticos escondidos no Antigo Testamento foram revelados em Cristo e as estruturas do Novo Testamento, com base na doutrina, no comportamento, na eclesiologia, estabeleceu para nós o conceito de que toda revelação de Deus para a humanidade centra-se na figura de Jesus Cristo. Mas aquele povo tinha muita dificuldade com relação a isso. É por isso que eu quero ler mais uma das parábolas do reino, que é essa expectativa de Cristo, extrair aqui lições tanto da referência como da inferência. A palavra do Senhor nos traz os seguintes dizeres. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de todas as espécies. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Queridos, olha, eu escrevi aqui um conceito interpretativo para tentar desnudar aqui alguns mistérios que também podem ser observados através de uma simples ferramenta hermenêutica, mas para facilitar a compreensão. A primeira frase que eu escrevi é observarmos o elemento de equiparação. Eu preciso dizer-te que, a despeito disso aqui ser pronunciado em aramaico, que era a língua herdada do cativeiro babilônico, mas escrito no grego, há ainda alguns comentaristas admitem a hipótese de que o próprio Mateus tivesse escrito seu conteúdo em aramaico, porque foram encontradas pelo menos 400 registros arqueológicos de que esse texto foi escrito em aramaico. Mas, falando de grego, eu preciso dizer-lhes que o grego é um vocabulário muito mais rico do que o vocabulário hebraico. Mas mesmo assim, Jesus se valeu dessa prática pedagógica de trazer parábolas. E a parábola possui essa característica de me fazer observar o objeto equiparado. Então,
Qual é o objeto de equiparação? Ele está falando de reino de Deus, ele está falando de reino de céus. Qual é o objeto de equiparação? É a rede lançada ao mar. A rede lançada ao mar é o objeto de equiparação. Aí eu escrevi, né? O instrumento de equiparação não são as mãos, ou seja, o trabalhador dos que jogam, mas a rede que cai sobre a água. Isso é importantíssimo nós descobrirmos isso, porque a primeira característica referente desse processo do reino de Deus, equiparado a uma rede que é lançada ao mar, me fala da capacidade que o reino possui de abraçar a todos. Aí eu fico me perguntando se essa responsabilidade não fosse da rede, mas do pescador que lança, se ele abraçaria toda espécie de peixes. Já se perguntou isso? Já se perguntou se fosse de responsabilidade e competência as minúcias determinativas do que vem sobre a rede, se viria sobre a rede peixes de todas as espécies? Ora, é quase que desnecessário dizer que todo pescador que se preze não gastaria tempo apanhando em redes produtos que depois seriam deitados fora. Vai pesar a rede, vai substituir por um peixe bom, ocupando lugar com um peixe ou com qualquer outra coisa que seja ruim. Então, o papel do trabalhador aqui, que a despeito de eu selecionar 3 palavras que caracteriza qualquer bom pescador, que as palavras são trabalho, precisão e expectativa, mas aqui na parábola o que fica muito em voga é só a questão da expectativa. Porque se fosse competência do trabalhador escolher o tipo de peixe que entra na rede, eu tenho certeza que essa parte, deitam fora alguns, não estaria aqui no texto. Porque se eu fosse um pescador que tivesse o poder de selecionar o peixe antes de cair na rede, com certeza todo peixe que selecionei antes de entrar na rede seriam peixes para serem aproveitados. Eu ainda coloquei aqui, tanto para serem comestíveis como comerciáveis. Então, qual é a ideia? Qual é a ideia que transmite esse conceito de reino? É um conceito que quebra a minha vaidade e o meu orgulho. Por quê? Porque fala da capacidade que o reino possui de abraçar a todos. Inclusive, vale considerar o fato de que o reino de Deus pode vir a abraçar pessoas que não fazem parte do meu convívio e pessoas que mesmo eu interesso com o bem-estar delas, até para poder quebrar qualquer que seja o paradigma que construí acerca do que seria uma igreja saudável. Então não compete, querido, a nenhum de nós outros escolhermos as figuras com as quais a rede por debaixo d'água vai abraçar. É interessante que fica para esse pescador apenas a precisão de ter lançado a rede no ambiente correto e a expectativa, ou seja, a oportunidade que ele vai ter de se surpreender quando buscar a rede. Mas escolher cada peixe ou qualquer que seja o embaraço que entra dentro da rede não é de competência do trabalhador que trabalha, mas da rede sobre as águas. E qual é o instrumento aqui? Deixa eu colocar a lupa. Qual é o instrumento de equiparação? As mãos que lançam ou a rede que cai? É a rede. Então, não cumpre a mim julgar e nem estabelecer qualquer tipo de critério seletivo com relação ao que ocorre debaixo d'água. Para dizer a verdade, eu nem estou vendo. Aí eu coloquei aqui 3 verdades com relação à capacidade que o reino possui de abraçar a todos. A primeira, não me compete julgar a mecânica de captação do reino. Não me compete julgar a mecânica de captação do reino. Sabe por quê? Porque o reino pode captar pessoas que eu não captaria e o reino pode desprezar pessoas que eu não desprezaria. Por quê? Vem aí a segunda fala. Porque a minha compreensão de julgamento ela é estritamente superficial e limitada. Ou seja, todos os conceitos que eu utilizo para estabelecer um pré-julgamento acerca do peixe, do indivíduo que cai na igreja, porque aqui é uma figura de linguagem,
ela é superficial, limitada, ela é estrita às minhas debilidades, à minha incapacidade de identificar a verdadeira natureza do indivíduo que é colocado na rede. Isso não ocorre comigo. Não, isso ocorreu durante o processo de escolha de Eliseu. Vai lá ver quando Elias vai buscar Eliseu. Ele está na 12ª fileira, ele é um dos últimos a serem observados pelo profeta Elias. Vai lá em Samuel para observar o processo de chamamento de Davi. Ele nem em casa estava no campo, enquanto ele não se achegou, ninguém se assentou sobre a mesa. A mecânica que eu tenho de julgamento para estabelecer quais são aqueles que eu julgo ser bons ou os que eu julgo ser ruins, são limitadas, são estritas e são superficiais. Eu só identifico o que eu posso ver, Deus não. Deus vê por debaixo da proa do barco. Ele enxerga por debaixo, no oceano. Então Deus é que sabe. Para com isso, para. E aí a outra fala é a fala de Lutero. A fala de Lutero, uma das falas que pregadores mais utilizam, é para mostrar para nós que o céu não é nosso. Lutero disse assim: quando eu chegar no céu, eu vou ter 3 surpresas. 3. A primeira, eu vou estar lá. Ele reconhecia que só estaria ali por causa da graça de Deus. A segunda, as pessoas que eu pensava ver, eu não estou vendo. A terceira, as pessoas que eu jurava não ver, foram as primeiras que vi. Vai ter surpresa. Lembra da parábola que eu já mencionei aqui, dos trabalhadores da vinha? Vai haver um paradoxo no processo do galardão. Ninguém sabe, querido, porque isso é de propriedade única e exclusiva àquele que tem competência para estabelecer julgamentos precisos. Você viu aqui a figura de linguagem para estabelecer julgamento? Não é uma figura de linguagem cuja característica dessa separação se dá lá no barco. Eles arrastam todo o conteúdo. Eles não descartam no processo. Eles arrastam todo o conteúdo. O que você entende por isso? Quando a Bíblia fala aqui, ó, olha o que fala. Assim será na consumação do século. Essa trajetória, veja o instrumento de linguagem. A trajetória do barco até a praia reflete a trajetória da igreja até o arrebatamento. Nunca tinha captado isso, não? Nunca, não? Veja a figura de fogo, veja a figura de fornalha aqui, veja a figura condenatória aqui, haverá choro e ranger de dentes. Não está falando de um processo geográfico, está falando de uma trajetória linear e que se desemboca na eternidade. Então, qual é o papel de pescadores aqui? São pastores. Qual é o papel de pescadores? É abraçar a todos, porque quem vai abraçar não é o pescador que lança é a rede que abraça no mar. Então, é abraçar a todos e arrastar todo, e a figura desse arrastamento reflete a trajetória da igreja. Então, é de competência única e exclusiva dos dirigentes de uma denominação, dos pastores, dos líderes, arrastar a todos. Aí eles vão se assentar lá na praia e vão de forma prática, objetiva. Eu coloquei aqui, ó, a escolha será precisa e assertiva, porque na trajetória não dá para poder fazer a acariação. Esse tipo de acariação será feito assentado numa praia, com uma observação mais límpida, transparente, o que reflete o que os anjos vão fazer. Então não é uma trajetória lá do mar da Galileia, um marzinho desse tamaninho, ou mesmo que seja no Mediterrâneo para a praia. Não é este, não, meu irmão. Meu Deus, está claro aqui, isso aqui reflete a ideia da trajetória que a igreja precisa corresponder na sua trajetória linear até o dia do arrebatamento da igreja. E na hora quem vai fazer isso é o próprio Deus. Deus fará esse processo de escolha. Então Lutero deixa isso muito bem claro. Uma outra verdade aqui, a segunda verdade é da incapacidade que eu tenho de fazer a devida separação entre bons e ruins. Presley, sabe por que você não vai separar o joio do trigo? Porque aqui é uma parábola co-irmã, a parábola do joio e do trigo.
Sabe por que que você não vai fazer separação? Não, eu não sei, Senhor. Por quê? Porque você não sabe como eu trabalho. É muito provável que você descarte pessoas que eu aproveitaria. E é muito provável que você aproveite pessoas que eu descartaria. Por quê? Porque toda a percepção que eu tenho acerca de quem está comigo é superficial, é limitada, é transitória, é passageira e é muito correspondida pela forma como o indivíduo me trata. Deus está falando, isso aí não são características singulares para poder fazer esse tipo de análise. Essa análise precisa ser assertiva e precisa. Gente, está muito claro, eu não sei como Deus trabalha, eu não sei como Deus escolhe, eu não sei quais os critérios. Se eu fosse selecionar debaixo da água o peixe que cairia na minha rede, eu não selecionaria qualquer que fosse o peixe que fosse estragado, deficiente, de ruim comércio, de ruim para ser utilizado para ser comestível. Eu selecionava os peixes mais caros, os peixes. Fala ou não fala muito da identidade da igreja atualmente? Da capacidade que eu tenho de fazer um pastoreio seletivo, da capacidade que nós temos de parcializar o rebanho que Deus colocou. Paulo disse assim, lá em Mileto, para os presbíteros que apacentavam Éfeso: vocês sabem como me conduzi entre vós e como apacentei todo o rebanho de Deus. Querido, qualquer tipo de atividade seletiva não deve ser desnudada, exibida por qualquer que seja o comportamento presbiteral. Então, fica muito bem claro, eu vou antecipar aqui um pouco, porque o sol está refletindo aqui na gravação, e eu não quero prejudicar a imagem. Então, uma outra verdade, facilmente eu descartaria, está muito claro isso aqui, o bom pelo ruim e o ruim pelo bom. Então, como eu não sei estabelecer critérios para julgar de forma precisa, eu deixo isso nas mãos de quem, querido? Nas mãos de Deus. A terceira verdade aqui é a tarefa de separação inserida no versículo 40, parte B, que é a parábola do joio e do trigo. E no 49, parte B, é dos anjos de Deus, que é essa parábola aqui. Isso aqui está claro, isso aqui está especificamente claro. E como a figura do anjo entra para fazer a separação, e foi a mesma figura utilizada por Deus aos trabalhadores lidando com o joio no meio do trigo, aqui já reflete a ideia de que esse reino não é temporal e passageiro. Isso aqui se desemboca na eternidade. Então essa figura desemboca na eternidade. Quais são os papéis? O trabalhador que lança a rede é o presbítero, o obreiro, o servo de Deus, qualquer que seja aquele que desemboca-se numa função evangelística. A rede que abraça o mar e capta peixes de toda a espécie é a forma como eu identifico o reino de Deus, a igreja. E conduzir essa rede até a praia é a trajetória que desemboca no arrebatamento, nos dias finais, lá nas eras apocalípticas da nossa existência. E essa separação é feita por Deus. Isso aqui está claro, tá? Inquestionavelmente claro. E aí eu coloquei aqui, ó, uma tarefa de Deus, porque ela é precisa e ela é assertiva. Irmãos, é incrível como nós somos cruéis. Essa escolha não poderia ser nossa, nós somos cruéis. Eu me lembro de John Welsh. Orava muito. E sua esposa, preocupada com Welsh, disse para ele: Welsh, por que tanta lágrimas de oração? Por que tanto suor? Por que tanto pranto, tanto gemido? Ele disse: mulher, tem 5.000 pessoas debaixo do meu pastoreio. E eu não tenho certeza de que todas possuem certeza da sua salvação. Enquanto eu não tiver convicto de que todas são convictas de salvação, eu não pararei de orar. É a figura de um pastor que a cada dia que se passa nós nos vemos distante. Eu me vejo distante. Por exemplo, o maior pastor dentre os puritanos foi Richard Baxter. Ele entrou numa comunidade e não tinha um cristão. Ele saiu da comunidade e não tinha um descrente. Queridos, quando eu estabeleço esse tipo de compreensão no desdobramento do meu ministério,
fica tudo mais simples, fica tudo mais fácil. Veja como isso fala da natureza do peixe que eu sou, da natureza do peixe que você é. O que não escapa é a realidade de que todos nós, absolutamente todos nós, seremos por Deus selecionados. E isso não dá para fugir. Eu coloquei aqui algo interessante. Nem todos que entram na igreja física e institucional fazem de fato parte da igreja orgânica. Isso aqui ficou muito claro, né? Nem todos que entraram na rede, todos que entraram muitos peixes, entraram grandes peixes, entraram pequenos peixes, mas nem todos que entraram na rede fazem parte do reino de Deus. Serão selecionados, não é pelas mãos dos que jogam. Aqui a figura de linguagem aponta para isso, mas depois assim será na consumação. Os anjos virão e farão a escolha. Então isso aqui está claro, eu não preciso nem gastar mais tempo. Mas aí eu coloquei aqui 3 tipos de peixes que podem facilmente cair na nossa rede. O primeiro, crentes nominais. Olha, nominalismo cristão. Já tinha nessa época nominalismo. Os cristãos começaram a ganhar popularidade, inclusive magos, no período de Atos dos Apóstolos, queriam ingressar nesse reino a fim de ganhar popularidade. Inclusive, Paulo foi questionado sobre quanto custaria o dom que ele possuía. Cristãos nominais, gente que é crente de nome, é só o que tem na igreja. Olha, irmãos, olha nominal. Cuidado, porque vai haver uma separação. Segundo, crentes superficiais, gente que não se aprofunda, gente que não conhece a Jesus, que não conhece a Cristo, que não tem qualquer tipo de prática de leitura, de literatura bíblica, gente que não tem qualquer tipo de instrumentalização espiritual. Pessoas superficiais estão na igreja por causa de música, de ritmo, de dança, de teatro, de qualquer outra coisa, menos por causa de Deus. Uma frase terrivelmente confrontadora é a frase de A.W. Tozer. Ele disse: está cada vez mais difícil atrair as pessoas a um lugar cuja única atração é Deus. Deixa de ser superficial, mundano, amante de coisas do mundo. Para com isso. Para com isso. Uma outra verdade, crentes mundanizados. Meu Deus. Oh, meus irmãos, eu sou pastor de igreja. Meu Deus, o mundo entrou arrebentando as portas para dentro da igreja. Afetou o costume, afetou a nossa cultura, afetou as nossas canções, afetou o nosso instrumento de ideias, de ideologias. Hoje, pouco dos nossos conceitos doutrinários podem ser com liberdade falados, porque há um grupo mundanizado e de pensamento mundanizado, pessoas que não suportam qualquer fala de Nietzsche, de Freud, de Marx, de Weber, não suporta qualquer tipo de argumentação filosófica, aí vem para a igreja com esse conceito ideológico adulterado e aí quer estabelecer na igreja. Por que a igreja não pode? Por que não aceita? Eu faço o que eu quero, meu corpo, minhas escolhas. E aí inflama. Não, cuidado. Fica na rede e vai ficar. Fica entre o trigo, vai ficar. Olha aqui, ó, a palavra. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os bons. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui me dá esperança. Me dá esperança, porque a mundanidade de um indivíduo não é capaz de contaminar a minha santidade. Não, a maldade de alguém não pode ser capaz de contrariar a sua bondade. Não é porque o outro vai que você precisa ir. Aqui fala clara e especificamente que mesmo os maus peixes não são capazes de ferir os bons peixes e que há possibilidade sim de você não ser influenciado, mas pelo contrário, você influenciar, porque quem vai estabelecer critérios de separação são os anjos de Deus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe muito você. Que você extraia dessa parábola lições importantíssimas.
e que você se redescubra e se reviva, se reacenda na presença de Deus, como alguém lavado, purificado, perdoado pelo poder do sangue de Jesus. Que Deus abençoe você, no nome de Jesus.